Boa noite, família Uivos. Relato Lobisomens da Usina. Olá, meu nome é Adalberto. Moro em União dos Palmares, em Alagoas. O que irei contar aconteceu numa usina de cana-de-açúcar. Trabalho há muitos anos nessa usina, só não posso revelar o local exato, para não sofrer represália. Na usina tem muitos funcionários e tenho bastante amigos por lá. Na época, era comum nos juntarmos e sairmos juntos para curtir o final de semana. E na mesma época, a empresa contratou mais 2 funcionários. Os 2 pareciam ser muito amigos e, por sinal, bastante reservados. Mas até aí tudo bem. Só que eles nunca saíam com a gente e isso achávamos muito estranho. Até fazíamos o convite, mas não adiantava nada. Certo dia, durante o trabalho, um deles discutiu com o nosso amigo Flávio. Foi uma discussão feia e foi por causa da produção. O motivo era porque aqueles 2 paravam demais, atrasando o nosso lado. Foi quando o Flávio se irritou e foi a maior confusão. Os 2 ficaram bastante alterados e quiseram partir para a briga. Mas intervimos e não deixamos chegar às vias de fato. Essa briga aconteceu numa sexta-feira e quando voltamos na segunda, o Flávio não compareceu no trabalho. Isso nos deixou bastante preocupados, pois ele não era de faltar no serviço. Então, depois do expediente, resolvemos ir até sua casa e quando chegamos lá, já avistamos a porta aberta. E tudo estava revirado. Havia manchas avermelhadas no quintal. Então, começamos a fazer uma busca para encontrá-lo. Foi quando, ao adentrar uma mata que havia nos fundos de sua casa, lá estava o corpo dele. Foi horrível, gente, ver aquela cena. Nosso amigo Flávio estava irreconhecível, como se tivesse sido atacado por um animal muito feroz. Foi muito triste o enterro do nosso amigo. Alguns dias depois, inconformados, decidimos caçar o animal que atacou nosso amigo. Mas também notamos algo muito estranho. Um daqueles 2 amigos não compareceu ao velório e não estava indo trabalhar. No local onde o corpo de Flávio foi encontrado, a polícia achou uma arma de fogo. Aí as coisas começaram a se encaixar. Fomos atrás do tal rapaz. Colocamos ele contra a parede, para ele dizer se foi ele quem fez aquilo com Flávio, pois eles haviam discutido na sexta-feira. Estava muito estranho e queríamos saber o que realmente aconteceu com nosso amigo. Mas aquele rapaz se enfureceu e não disse nada. No momento eu já comecei a desconfiar do que realmente se tratava. Então armamos uma emboscada para ele. Em particular, eu disse para ele que queria encontrá-lo na mesma mata, para com calma esclarecer esse assunto. Só que eu não sou bobo. Eu não fui sozinho. Meus amigos foram comigo e estavam armados até os dentes. Ficamos bem escondidos em cima das árvores que havia na mata. As horas passavam. Já estava ficando tarde e ele não chegava. Já estávamos quase desistindo quando, de repente, em meio à vasta vegetação, escutamos um forte uivo. Mas não era nada parecido com o uivo de cachorro ou lobo. Era algo bem assustador. Ficamos em alerta e daí para frente começamos a ouvir passadas pesadas que vinham em nossa direção. Logo após, mais 2 uivos estridentes ecoou na mata. Não preciso nem dizer que arrepiamos até os cabelos da nuca. Quem ainda não ouviu o barulho que um lobisomem faz, não tem noção do medo que dá. Então preparamos as armas e contávamos com a luz da lua que clareava bem o local. De cima das árvores, vimos aquela criatura passar por debaixo de nós. Aquilo farejava o ar, mas logo ele nos viu em cima da árvore. Aí deu mais medo ainda, pois ele começou a saltar nela para subir também. Então começamos a disparar várias vezes contra aquela coisa. Só que o inesperado aconteceu. No meio de todo aquele alvoroço, digo alvoroço porque foi muito assustador, gente. Contando assim não parece, mas na hora o coração só falta sair pela boca. Do meio da mata surgiu outra criatura, igualzinha àquela. A nossa sorte é que tínhamos muita munição.
E foi bala para todo lado. E o pior, eles não correram, só desviavam. Começamos a ficar preocupados. Horas, que bichos eram aqueles que a bala não derrubava? Mas antes que nossa munição acabasse, os dois recuaram e correram para o meio da vegetação. Acho que tivemos muita sorte, pois em momento algum parecia que aqueles lobisomens estavam realmente feridos. Ficamos protegidos em cima das árvores até o dia amanhecer. Quem era doido descer naquela escuridão? Com o dia claro, fomos embora, com muita cautela, direto para o trabalho. E durante o dia chegou uma notícia. Diziam que os dois rapazes haviam sido assaltados e assassinados. E os meliantes levaram suas roupas e seus pertences, deixando seus corpos nus. Então chegamos à conclusão que aqueles dois rapazes eram realmente lobisomens. E graças a Deus o caso não cresceu. Para a polícia foi latrocínio. Bom, trabalhamos nessa usina até os dias de hoje. E sentimos que a morte do nosso amigo Flávio foi vingada. Só Deus pode nos julgar. Sei que para muitos lobisomem não existe, é conversa fiada. Mas eu não ligo, sei o que vimos. E assim como existe o céu e a terra, existe essa criatura maligna e vingativa. Só espero de verdade, Agatha, nunca mais ver um, pois não sei se terei a mesma sorte. Obrigado a todos e boa noite. Relato: lobisomem apareceu na paróquia. Olá a todos, me chamo Crispim. Venho compartilhar com vocês um relato de lobisomem. Nunca me esqueci das histórias que minha tia Joana contava para todos da família. Isso quando nos reuníamos na chácara do meu avô. Minha tia Joana contava que quando eles moraram no Paraná, em 1973, na cidade de Moreira Salles, meu avô arrumou um serviço de caseiro no sítio. Então foram todos para lá, meus avós, tios e tias. Eles trabalhavam na lavoura do sítio também. Lá fizeram amizade com outros trabalhadores que moravam em colônias das outras fazendas. E sempre que dava, todos se reuniam e faziam uma grande fogueira no quintal. Havia sempre um violeiro e um contador de causos para alegrar essas reuniões. Meu avô sempre ficava afastado da fusaca, sempre olhando para o horizonte, calado e observando a noite. Era o jeito dele. Bom, ele tinha um jipe que usava para ir toda vez para a cidade comprar mantimentos e também para ir à igreja aos domingos. E certo dia ia ter uma festa da paróquia. Meu pai e meus tios ficaram animados. Às 5 horas da tarde já estavam todos arrumados. Faltando pouquinho para saírem, chegou uma visita. Meu avô então chamou um dos meus tios e pediu para ele pegar o jipe e levar os irmãos para a festa, pois ele e minha avó iam ficar recebendo a visita, que era um casal de idosos, muito amigos deles. Meu tio fez o que ele pediu, pegou os irmãos e foram primeiramente na missa. Durante a missa, meu pai saiu de fininho e foi paquerar uma moça lá fora. Eles ficaram na praça de Namorico, mas ao lado da praça era repleto de árvores centenárias e arbustos. Era bem escuro. Minha tia percebeu que meu pai havia saído e foi atrás dele, repreendê-lo por ter abandonado a missa. Ela deu a volta em torno da paróquia e viu meu pai sentado num banco conversando com a tal moça. Quando ela deu mais alguns passos à frente, percebeu uma sombra agachada no meio dos arbustos, que era pertinho do banco. Ela travou na hora e ficou olhando. E para o desespero dela, ela viu que a tal sombra estava tentando esticar um braço totalmente peludo em direção ao pé do meu pai. Nisso, ela assustou e deu um grito. Nessa hora, ela jura que de dentro do arbusto viu 2 olhos vermelhos olhar para ela. Meu pai e a moça ficaram olhando para ela sem entender nada, e ela gritava desesperadamente, pedindo para eles saírem de lá. Meu pai até pensou que ela estava com ciúmes ou brava por ele ter saído no meio da missa. Então a minha tia correu até eles e apontava para o arbusto. Meu pai bateu as mãos para lá e para cá e não tinha nada. E mesmo que aquilo saiu correndo, eles não iam ouvir, pois o barulho da missa, misturado com o barulho dos preparativos da quermesse mais à frente, abafava qualquer barulho, tanto que eles demoraram a ouvir os gritos da minha tia.
Então minha tia puxou meu pai pelo braço para voltar para dentro da igreja. Foi aí que os três viram, parado na esquina, um cachorro grande, negro, parecia um urso, e corria desengonçado. Ele estava subindo a rua para se embrenhar na mata que tinha ali perto. Nisso, um rapaz vinha descendo a mesma rua montado em sua bicicleta, quando aquilo passou pelo rapaz correndo em toda velocidade. O susto que aquele rapaz levou foi tão grande que ele desceu o resto da rua desgovernado. Quando chegou lá embaixo na praça, se arrebentou no chão e se levantou gritando: "Aquele é um lobisomem, gente! Aquele é um lobisomem!" Então todos correram para dentro da igreja. Minha tia contava que sabe-se lá o que aquilo poderia ter feito com meu pai e a moça, se ela não tivesse ido atrás deles. Então ela chamou os irmãos para ir embora, mas os outros insistiram para ficar na festa. Meu pai ficou tão assustado que ficou calado de canto até o momento de ir para casa. Um tempo depois foram para casa apreensivos, com medo de encontrar aquele lobisomem pelo caminho. Ao chegar no sítio, contaram meus avós sobre o lobisomem que viram. Minha avó, que sempre acreditou muito na existência de lobisomem, pediu para meu avô arrumar serviço em outro lugar, o que ele fez assim que possível. Minha tia Joana falava que ficou anos e anos assombrada com o que viu. Aquele braço peludo e com garras era mais assustador que os olhos vermelhos. Meu pai confirma essa história. E minha tia dizia que desconfiava que meu avô sabia que por ali rondava um lobisomem, pois ele não ficou surpreso com a história. E ela lembrou que nas noites de fogueira, meu avô não se juntava aos outros. Ficava sentado num tamborete, sempre olhando para a escuridão, como esperando algo ou alguma coisa aparecer. Amigos, esse relato é verídico, confirmado por meu pai e todos os meus tios. Espero que vocês gostem. Um forte abraço. Bom, família, esses foram os 2 relatos de hoje. O que vocês acharam, hein? Eu fiquei com dó do rapaz. Coitado do rapaz da bicicleta. Além de cruzar com o lobisomem passando por ele, ainda perdeu o controle da bicicleta e se estabacou no chão. Misericórdia, olha o que essa criatura faz, hein? Que coisa! Agora vamos aos salves de hoje, no clima de sextou? Então vão salve com todo o meu carinho e gratidão para Karina Alves, Ana Paula Mendes, Eliezer Gonçalves, Evaldo Ribas, Angélica Guimarães, Orlando Alcovias, Francisco Oliveira, Joana Santos Saraiva, Andy, Ângelo Augusto, Iraci Souto, Carla Aparecida Bueno, Jorge Capella, Rosimeire Ramos, Cantinho da Ed, Elisandra Cruz, Beatriz Reis, Richarlison Sena, Valdilé Auxiliadora, Cláudia Motola, Bárbara Dias, Velda, Vanessa Pereira da Silva, Camila Urana, Ailton Marinho, Maria Alves Menezes, Alaísa Silva, Arlete de Freitas, Nilce do Lago, Severina Barbosa, Ana Paula Ribeiro, Gilvânia Lima, João Passoni, Luciene Caetani, Alcélio, Carlos Marques, Dani Ribeiro, Maria Souza, José Carlos, Simone Fagundes, Calil Lamarque, Ana Cristina, Adria Costa, Fábio Barros, Suzane Palim, Eliane Nascimento, Marcelo Stradman, Camila Marques, Florinda Dias, Cristiane Martins, Adivim 29, Ana Paula Oliveira, Thalita, Jéssica Ricardo, Dieco 1980, Hélio de Castro e Jonas Luiz. Amigos, eu peço que continuem comentando, só assim eu consigo saber quem está acompanhando o canal e consigo mandar um salve. Às vezes paro de mandar porque vocês deixam de comentar e eu não consigo lembrar de todos os nomes. Eu gostaria, mas não consigo. Então comente, deixe seu like, seu hype, vamos interagir. E para quem ainda não se inscreveu no canal, deixo aqui o meu convite. Se inscreva, venha fazer parte da nossa família, a família Uivos. Agora eu me despeço de todos vocês, desejando uma noite abençoada, um excelente final de semana a todos vocês. Um forte abraço da sua amiga Ágata e até terça-feira, família Uivos. Tchau, tchau!